que é melhor, boiler de baixa pressão, boiler de alta pressão, aí tem os boilers plásticos, né, os de PPR. O que é legal? Boiler, todos eles têm especificações técnicas para determinada condição de uso. O que é importante? Existem convenções, tá? O que é um boiler baixa pressão? É uma convenção. Agora eu vou falar uma coisa que eu não sei nem se isso está escrito em regra de engenharia, né? Lá no Inmetro tá aí uma coisa que eu nunca vi a regra escrita, mas é sabido, é convenção entre todos que produzem. Boiler baixa pressão, ele aguenta até meio quilo de pressão, ou seja, 5 metros de coluna de água. Boiler alta pressão, 40 metros de coluna de água, ou seja, 4 kg força por centímetro quadrado. É isso. Falou baixa pressão, é 5 MCA. Falou alta pressão, é 40 MCA. Não precisa perguntar para ninguém, não precisa procurar uma anotação, porque é isso, tá? Existem boilers que aguentam outras pressões? Sim, existem. Aí pede-se, solicita-se ao fabricante, o fabricante vai produzir com aquela especificação. O que é importante, principalmente para os boilers de baixa pressão? Não ultrapassar a pressão para que ele foi produzido. Outra coisa, a minha sugestão, algumas coisas são pessoais, tá? Não é uma regra escrita, mas eu sugiro que boiler de baixa pressão seja instalado no que a gente chama de circuito aberto, com suspiro. Não precisa válvula de alívio, não precisa purgador de linha, que é aquela válvula desaeradora, simplesmente um suspiro, tá? Fez o suspiro, esse boiler não vai ter problema de estufar, ou de implodir. Boiler. Gente, os reservatórios de água, os boilers, eles são produzidos resistentes a pressões positivas. O que é isso? Pressão de dentro para fora. E ele aguenta aquilo que está sendo dito, aquela pressão nominal que está escrita nele como resistente, né? De dentro para fora, tá? Se nós tivermos qualquer situação de sucção, e aí vamos entrar lá no boiler que é todo fechado, tem válvula desaeradora e tem uma válvula de retenção na entrada, é todo fechado. E em algum momento, ou melhor, alguém fecha o registro de entrada e a casa tem 3 pavimentos e lá no térreo alguém abre um pontinho de água quente e essa água causa uma sucção no boiler. O que vai acontecer com ele? Ele encolhe, igual um papel, e encolhe fácil, tá? Eu costumo dizer que se o cara, vamos lá, se é um gaúcho acostumado a tomar chimarrão entupido, se colocar a bomba no boiler lá e achar que é um chimarrão entupido, ele dá uma puxada com força, ele faz o boiler implodir. E é assim. Agora, é fraquinho. Não, é que ele não é produzido para suportar pressões negativas. Ele é feito para pressões positivas. Quando a pressão fica negativa, ele vai implodir. Por quê? Porque na realidade não é a força de quem está puxando. Na realidade, quem está puxando está só tirando o que está dentro e a pressão atmosférica que faz o trabalho, né? Isso é simples, isso é da natureza, é da física no nosso planeta. Se tu esvazia um recipiente, a tendência dele é murchar. Por quê? Por ação da pressão atmosférica. Então, cuidado. Boiler de baixa pressão, ele precisa, o ideal é que ele seja aberto, que ele tenha suspiro, e também cuidado, que vai ter o mesmo efeito, a pressurização pós-boiler. Por quê? O boiler de baixa pressão tem dificuldade de pressurização. Nós não temos aí no mercado pressurizadores seguros, né? Principalmente com pressostato, para operar com baixa pressão, que é 5 metros de coluna d'água.
Então, muitas pessoas instalam o sistema solar, aí não fazem um reservatório que dá 5 MCA em relação ao boiler e mais um pouco em relação ao chuveiro, e depois que está em uso começam a achar que o banho está fraco, que ele queria mais pressão no banho, está ruim, parte para a pressurização pós-boiler. Dá para fazer? Dá para fazer, muita gente faz. Hoje ainda eu ajudei um cliente que tem, um cliente meu, né, um lojista, e ele tem na casa dele um sistema solar. Depois de feito, ele achou que o banho podia ficar um pouquinho melhor. Aí ele colocou 2 mini pressurizadores, porque ele não pôde pressurizar a entrada, colocou na saída. E existe um sistema aí que o pessoal faz, eu já fiz isso, tá? Que é, quando um mini pressurizador aciona, ele liga o concorrente. O que é o concorrente? Se abre a água fria, ele liga o da quente. Se abre a quente, ele liga o da fria. Porque um mini pressurizador que aciona com fluxostato, depois que ele acionou, lá na concorrência do misturador, ele impede que o outro ligue, tá? Então tem que fazer uma pontezinha ali, porque senão não funciona. E aí vem algumas questões aí de desconforto. Às vezes isso é um pressurizador que termina sofrendo e durando menos, né? E tem que ter muito cuidado, tá? Tem que ter cuidado. E como é que se evita isso? Evita isso fazendo reservatório de água fria, aquele que alimenta o boiler, mais alto, 5 metros de coluna. Pronto, fica tudo resolvido, porque daí o banho vai ser bom, aí não vai precisar de pressurizador, né? Então, mas se fizer colocar o pressurizador na saída, tem que garantir que não falte água na alimentação desse boiler. Esse é o segredo. Faltou água, ele implode. Sai mais água do que entra, ele vai sugar. A não ser que o suspiro esteja dando conta, o suspiro seja bom. Só que daí o que vai acontecer? Vai chegar num determinado momento, esse boiler vai ficar sem água. O pressurizador vai ficar sem água, vai entrar ar. E isso ocorre muito por aí, tá? É comum, certo? O boiler de alta pressão. Usa o boiler de alta pressão, coloca um pressurizador na entrada, tá show de bola, sensacional. Água fria, água quente, tudo pressurizado, banhão, aquele jato, faz massagem, e aí de repente o boiler explode. Não explode, né? Maneira de dizer, vaza, abre uma solda, cria um furinho, estraga lá. Ele rompe. O que aconteceu? Aí comprei de alta pressão, o meu pressurizador dá só 3 kg de pressão, no máximo, ou melhor, não passa de 28 metros, o boiler é para 40, e aí não aguentou, quero garantia. Cuidado! Boiler de alta pressão, se ele tiver pressurizado, ele precisa de vaso de expansão, e ele precisa de válvula de segurança, ele precisa de válvula desaeradora, tá? A desaeradora é para eliminar bolhas de ar, vapor, e a válvula de segurança fica regulada um pouco antes do limite, que são os 40 MCA. Por que isso? O pressurizador só dá, vamos fazer um fictício aqui, o pressurizador dá 20 MCA, o boiler é para 40 e não aguentou a pressão. Mas que pressão? Do pressurizador? Não. O que faz romper o boiler? É a falta dos mecanismos de segurança. O vaso de expansão, por exemplo. Para que serve o vaso de expansão? O vaso de expansão é como se fosse um mini boiler que tem metade água, metade ar. Fluidos não se deformam e a água aumenta de volume quando é aquecida. Então a gente parte de uma temperatura inicial muito baixa, próximo lá do frio, 15, 18 graus, ou para banho é frio, e o boiler vai a 60, 70. Nessa diferença de temperatura, o boiler aumenta, a água que está no boiler aumenta de volume. E para onde vai essa água se nós temos um pressurizador na entrada?
Se for um pressurizador com fluxostato e um fluxostato aberto, tudo bem, a água ela retorna, né? Ela vai se expandir, passa pelo pressurizador e tá tudo certo. Mas se for um pressurizador com pressostato, qual é a primeira característica de um pressurizador com pressostato? É a válvula de retenção. Essa água dilata, ela aumenta de volume e ela não tem para onde ir. O que acontece? Alguma coisa vai ter que dar passagem para esse aumento de volume. Normalmente é o boiler, né? Ou a tubulação. Com sorte estoura a tubulação, a água escorre sei lá onde. Também, detalhe importante, quando se coloca boiler, pressurizador, qualquer coisa na laje, tem que impermeabilizar, e não basta só impermeabilizar o ambiente. Coloquem também um ladrão. Eu já vi acidentes por aí onde o produto deu defeito ou ficou velho, o pressurizador estourou. Radiador de carro novo estoura, né? Não é feito para estourar, mas estoura. E aí o cara fez a impermeabilização, fez uma muretinha, tudo lindo, só que esqueceu do ladrão, aquele tubinho que larga água lá na rua, né? E aí aquela contenção enche, derrama e cai dentro de casa, estraga móveis, arranca reboco de parede, azulejo de parede, tinta. É um estrago terrível. E normalmente seguro residencial não paga esse tipo de sinistro, tá? Então, cuidado com isso. Sempre a impermeabilização, que não é uma coisa cara, e um ladrãozinho para a água cair lá na rua. Uma coisa também muito importante, o ladrão não deve ser canalizado, levado para a tubulação de esgoto. O ideal é que ele fique largando água em algum lugar que fique à vista dos moradores da casa, dos habitantes da casa. Por quê? Porque senão pode acontecer um vazamento não muito grande e a água vai para o esgoto. O dono da casa só vai perceber quando chegar uma conta de água de 3, 4, 5, 8 mil reais, que eu já vi acontecer, tá? Fica muito bonitinho o ladrão cair no esgoto, mas e aí? Aí quem é que vê que houve um sinistro, que tem um vazamento? Então ele tem que ser visível. Isso é uma dica importante, certo?